Então, olá, muito boa tarde a todos. Espero que estejam bem. É uma grande alegria poder contar com todos Boa tarde. neste início de tarde, ou melhor, final de tarde. É uma sequência de webinars que nos alegra muito poder participar e dinamizar aqui no Relational Lab. O meu nome é Marta Marques e tenho sido a pessoa responsável por, por esta área da saúde e desenvolver um bocadinho o relacional na área da prestação dos cuidados de saúde, que é uma área que gosto muito, e hoje de facto temos um privilégio enorme de poder contar com o Dr. Serafim Guimarães, que foi um dos autores de um capítulo do livro, mas como é hábito nos nossos webinars, vamos fazer assim uns 3 ou 4 minutos só de tolerância para quem ainda se está a juntar e a ligar ao Zoom para poder ouvir desde o início esta participação. E fiquem à vontade também se quiserem partilhar o link com outros colegas que sintam que possam também eh, aproveitar este final de tarde a relembrar um tempo que foi tão difícil, mas que trouxe também tantas coisas importantes e tantas lições que ainda hoje podemos usar para o nosso dia a dia e, portanto, fiquem à vontade também de convidar quem não se inscreveu. Curioso que a Maria tenha trocado. Então, já dados estes 3 minutos de tolerância, para as pessoas também se poderem ir juntando, acho que faz sentido também começar para não prejudicar quem chegou a horas. Como dizia no início da sessão, é mesmo uma grande alegria poder dinamizar estes webinars e reunir à volta desta mesa virtual, pessoas que se interessam por este tema da saúde relacional. Foi uma grande alegria para nós, enquanto Relational Lab, em parceria com o Instituto Relacional, poder trabalhar neste livro que hoje apresentamos aqui um capítulo. É um livro que nos deu muito gozo poder organizar e convidar pessoas para poderem participar nele, para começarmos a construir ou juntarmos ao conhecimento que já existe sobre esta área da saúde relacional, vozes nacionais e também dos nossos irmãos espanhóis, sobre este tema. Hoje temos a grande sorte de ter connosco o Dr. Serafim Guimarães, que foi um dos autores, coautor de um dos capítulos deste livro. O Dr. Serafim é médico e esteve responsável ou corresponsável pela gestão toda da pandemia do Covid-19 na Unidade Local de Saúde Gaia Espinho, na altura não era assim chamada. E temos a grande sorte de poder ouvir também dessa experiência, não só numa perspectiva de relembrar esse tempo que passou, mas também muito numa perspectiva de perceber o que aprendemos nesse tempo. E há muito esta ideia de que a pandemia trouxe aprendizagens muito boas e que na altura foram muito claras também da aproximação e de tornar tão clara esta necessidade do relacional, mas que depois, com o passar do tempo, se calhar algumas das coisas já nos fomos esquecendo ou foram se tornando mais difíceis de relembrar, e por isso é muito bom também termos este final de tarde para nos relembrarmos e voltarmos a pensar nestas questões que foram levantadas durante esse tempo mais difícil. Só relembrar, aproveitar para relembrar que como dizia, este webinar faz parte de uma coleção de webinars que estamos a realizar no âmbito do lançamento do livro que se chama Saúde Relacional. Um, as relações fazem toda a diferença, que é um livro que foi uma parceria do Instituto Relacional com o Relational Lab, e portanto é assim um livro que nasce desta parceria ibérica. Como dizia, é um livro que está muito interessante e que acho que vale muito a pena conhecer. Nós vamos lançar o livro no dia 18 de março, num encontro presencial que se chama O Cuidado Centrado nas Relações, no Hospital Cofetejo, que também é um parceiro nosso.
e vamos ter possibilidade de conhecer o livro mais por dentro, mas vamos desvendando aos bocadinhos com este webinar, capítulo a capítulo, aquilo que foi sendo escrito pelos autores neste livro. E, portanto, sem mais demora, agradecer muito ao Dr. Serafim por se ter juntado a nós neste final de tarde e também por ter aceito o desafio de escrever a várias mãos o capítulo sobre este impacto que a pandemia de Covid-19 teve na nossa nova visão para este tema da saúde relacional. E por isso também agradecer-lhe muito a sua presença e passar também a palavra ao Dr. Rui Marques, que guiará a conversa a partir de agora. Boa tarde. Já o conseguimos ouvir, Dr. Serafim. Boa tarde a todos. O Rui tem o microfone fechado. Acho que já está ativado, já. Ah, Sim. Ainda não estava tudo a postos. Muito boa tarde a todos. Um cumprimento muito especial ao nosso convidado, o Dr. Serafim Guimarães, meu caríssimo amigo. É um grande gosto poder ter esta conversa. Também uma saudação a todos aqueles que aceitaram o convite para estar neste webinar, a toda a equipa do Relational Lab também, em particular à Marta, que aqui modera e anima estes webinars. E uma pequena nota de declaração de interesse. Eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Serafim Guimarães de uma forma muito próxima e a partir do trabalho dos impactos do Covid no Conselho de Gaia, onde tive a oportunidade nesse território e a partir da experiência do Hospital de Gaia Espinho, ter aquilo que foi para mim, enquanto investigador, enquanto pessoa interessada por fenómenos sociais, uma experiência única que foi perceber muito bem, de uma forma muito próxima, o que é que quis dizer o impacto do Covid na vida da comunidade de Gaia, por um lado, mas em especial no seu contexto de saúde e com particular atenção e destaque para a realidade hospitalar. E eu vou começar mesmo por aí, e não vou fazer a forma tradicional de apresentação e vou pedir ao Serafim que se apresente. Quem é este médico que foi passando por várias etapas na sua vida profissional e que daqui a pouco já nos concentraremos, teve essa responsabilidade tão relevante de gerir, conjuntamente com outros colegas, o contexto de crise de Covid-19 em Gaia. Quem é Serafim Guimarães, enquanto profissional, enquanto homem interessado nos temas da saúde? boa tarde a todos. Boa tarde, Rui, Marta, Relation Lab. Eu sou um médico, vou fazer este ano 60 anos, sou médico há 34, também vai fazer 35 este ano. Já fiz muitas coisas, entre as quais fui médico militar durante 7 anos. Tenho a especialidade normal, digamos assim, de nefrologia e nesse contexto sou sócio e diretor de uma clínica de hemodiálise, mas também trabalho em ensaios clínicos e também tenho uma segunda especialidade que é farmacologia clínica e no meio disto tudo fiz formação em gestão e eu acho que a gestão é o que me apaixona mesmo. E, portanto, em todos os contextos onde tenho estado, são aquilo que. A minha assinatura num dos sítios onde trabalho diz que sou um medical manager. Eu acho que sou um gestor médico, um gestor para as dimensões médicas e clínicas. Não serei tão bom a lidar com as contabilidades e com as outras logísticas, mas a parte que me interessa mais é a parte da gestão clínica, ou seja, a visão de conjunto de qualquer fenómeno clínico. Mesmo quando estou com um doente à frente, ainda faço alguma pouquinha clínica, mas quando faço, penso sempre em termos de gerir o doente, em termos de macro e ao longo do tempo, mais do que olhar concretamente o que é que vou prescrever. Claro que isso é gerir também e, portanto... O meu encontro com o Covid foi quase acidental, porque eu tinha, no meio das minhas atividades todas, tinha decidido 7 ou 8 meses antes sair do hospital. Chateei-me com aquilo, tinha outras alternativas e fui-me embora do hospital. E quando começou o Covid, entretanto, foi para o hospital, o Conselho de Administração mudou e os motivos que me tinham feito sair desapareceram.
e o Dr. Rui Guimarães, que é coautor deste capítulo, depois de tomar posse, iniciou um processo de grande insistência para que eu voltasse ao hospital e proporcionou-se quando apareceu o Covid, porque eu entretanto tinha perdido a vaga e foi preciso criar condições legais para eu poder voltar a ser contratado pelo hospital, e eu entrei com aquelas famosas vagas Covid em março. E ele pediu a vaga sem me dizer nada, e quando lhe autorizaram a vaga, telefonou-me a dizer: amanhã tens que estar cá. E eu disse: amanhã não posso. Então depois da manhã. E portanto, Quando surge esse desafio, vamos situar no tempo. Estamos em 2000 dia 18 de março de 2020. Foi uma e, quarta-feira, 18 de março de 2020. e para recordar o contexto, como é que se vivia por esses dias no Hospital de Gaia, esta coisa ainda na altura desconhecida chamada Covid? Bem, Estava a passar. eu soube a posteriori o que tinha acontecido e não quis ser injusto e escrevi um bocadinho sobre isso no capítulo antes de eu entrar. O Conselho o que fez foi uma coisa que foi essencial, foi um alicerce muito importante para que depois eu chegasse e tinha uma boa parte do trabalho feito, que era tudo que era protocolos clínicos, protocolos de diagnóstico, protocolos de referenciação, protocolos de divisão de doentes. Estava tudo muito. Eles fizeram uma comissão muito grande, com especialistas de várias áreas envolvidas. Nas especialidades que era previsível estarem envolvidas no tratamento, e eu tenho aqui infecciologia, medicina interna, medicina intensiva, pneumologia, pediatria, ginecologia, obstetrícia, patologia clínica, imagiologia, e eles elaboraram os algoritmos de decisão e temas como avaliação do doente no serviço de urgência, coisas muito clínicas. Onde é que eles se atrapalharam um bocado? Foi depois em pegar aquilo e juntar tudo e dar um todo coerente àquilo, porque cada um via a sua especialidade, essencialmente. Eu, se algum mérito tive no meio disto, foi pegar no trabalho deles, juntar e fazer uma espécie de um organigrama de crise à moda militar. Dizer assim, há uma parte do hospital que tem que ficar para os saudáveis, não é os saudáveis, para os não Covid. Há uma parte do hospital que tem que ficar pós-Covid, já percebemos que não podemos misturar estes dois mundos, os médicos que andarem de um lado e os médicos que andarem do outro não podem ser misturados, temos que arranjar dois circuitos e na prática nós tínhamos dois hospitais, porque tínhamos duas enfermarias de nível 1, duas enfermarias de nível 2, duas de nível 3, os circuitos da urgência eram separados, na pediatria, tudo a multiplicar por dois, porque na pediatria também era separado, não é? Embora as crianças tivessem muito pouco Covid. E eu acho que o ovo de Colombo foi descobrir um quadradinho no organigrama que dizia: o trabalho habitual fica ali, e vamos fazer aqui uma parte do organigrama e da relação, das relações hierárquicas, dos procedimentos, da organização dos cuidados, que pudesse ser operacional e eficiente. Porque depois foram eles que trabalharam, os que já estavam a trabalhar e continuaram a trabalhar e continuaram a ver doentes. Eu não vi nenhum doente, eu vi 0 doentes durante o período do Covid. E o meu lugar de trabalho, como eu tinha saído do hospital, já não tinha lugar no meu serviço habitual, que era a nefrologia. Inclusive, eu já tinha sido contratada uma colega para o meu lugar, portanto, nem sequer tinha lugar na nefrologia. Claro que se arranjava, mas a minha consulta já tinha sido atribuída a outra pessoa, a minha vaga da urgência já era feita por outra pessoa. Tinham passado 8 meses, não é? 10 meses, mais precisamente. E então, quando eu cheguei, o meu lugar de trabalho era na sala do Conselho de Administração, na sala grande das reuniões do Conselho de Administração. Arranjei lá uma cadeira, passou a ser o meu escritório, porque não tinha gabinete. Qual era o ambiente que nessa altura encontrou? Dentro deste enorme ecossistema que é um hospital, e um hospital com a dimensão e a relevância de Gaia Espinho, como é que se viviam esses dias no hospital? Qual era o clima, o ambiente que encontrou, as relações entre todos os profissionais, com os doentes, com as famílias? O que é que encontrou? Eu encontrei essencialmente medo, muito medo. As pessoas tinham medo. Tinha medo quem tinha que decidir e tinha medo quem estava e quem era mandado para a linha da frente, como a gente dizia, como se mandasse as pessoas para uma guerra. E quando foi preciso multiplicar as enfermarias, nós começamos com aquilo que nós chamávamos a contingência 1, contingência 2, chegamos à contingência 5, não é?
era preciso mobilizar gente, mobilizar sempre. Na primeira onda pararam as cirurgias e as salas do bloco ficaram preparadas para receber doentes de cuidados intensivos, que não foi preciso, mas tínhamos, nós na primeira onda teríamos podido receber 56 doentes, nunca se passou de 23 ou 24. Portanto, pararam as cirurgias. Ao parar as cirurgias, as enfermarias de medicina ficaram livres, sem doentes, e, portanto, podíamos ocupar os doentes das cirurgias, das enfermarias de cirurgia, com doentes médicos, quer doentes médicos não Covid, quer ir às sucessivas contingências, 2, 3, 4. E, portanto, às tantas foi preciso mobilizar cirurgiões para ir tratar pneumonias e gripes e Covid, e portanto foi possível. E aí o Tiago Teixeira foi o grande líder dessa parte, porque o serviço de infecciosas, que tinha acabado de ser criado no ano anterior, eles eram 4, e portanto cada um desses 4 ficou a liderar uma das contingências, e aquilo multiplicou-se em pirâmide, e metia-se os médicos mais experientes a coordenar médicos mais novos, até chegar aos médicos mais inexperientes, que eram coordenados, e fazia eles iam por períodos, creio que de uma semana ou 2 semanas, já não me lembro, mas iam por períodos limitados para se revezarem e para depois poderem ir para casa fazer a quarentena, antes de poderem voltar para os serviços deles e irem exercer alguma tarefa que pudessem ter, porque as cirurgias oncológicas não pararam, não é? E na urgência continuavam a entrar doentes que não eram Covid, para os quais era preciso dar resposta. Uhum. Portanto, Nesse contexto, podemos identificar algumas alterações muito significativas na relação com as pessoas doentes. O hospital e os seus profissionais, por via da natureza do Covid, tiveram que se relacionar de outra forma. Como é que sentiu essa alteração do quadro relacional durante o Covid, e particularmente no arranque, no primeiro semestre de 2020? Como é que sentiu essa mudança? O que é que as duas barreiras que eu diria que existiam era uma física, que era aqueles EPIs todos, aquelas fardas, aqueles capacetes e dupla roupa e dupla capa, um processo complicadíssimo para vestir e para despir, e aquelas ajudas todas. Até havia umas áreas no chão com umas fitas vermelhas onde as pessoas não podiam sair enquanto não estivessem devidamente fardadas. E o medo de nos aproximarmos dos doentes e de ser contagiados é uma barreira que não se vê, mas é uma barreira muito importante, é uma barreira psicológica que não se vê. Portanto, eu penso que as pessoas que foram para lá há um lugar comum dizer que foram heróis, mas pelo menos os primeiros acho que foram mesmo, porque iam completamente para o desconhecido. E nós mantínhamos aquele cuidado, mantínhamos uma contabilidade de profissionais infectados e avisávamos as pessoas. Havia também uma campanha de prevenção para as pessoas terem cuidado. Felizmente não perdemos nenhum profissional para o Covid, não morreu ninguém, mas houve muitas pessoas doentes, naturalmente, e em fases precoces, e verificava-se que as pessoas, quanto mais medo tinham, maior era o risco de apanharem, porque eram mais inseguras, não cumpriam aqueles passos. Uhum. Aí o Serviço de Doenças Infecciosas, mais uma vez, fez uma coisa espetacular, fez uns vídeos a explicar como é que as pessoas deviam fardar, que cuidados haviam de ter, e houve um cuidado muito grande com os profissionais. Em relação aos doentes e aos profissionais, as duas barreiras, era uma barreira física, que era a farda, a gente não se tocava nos doentes, não é? E a barreira psicológica de ter medo de chegar à beira do doente. Esse, aliás, é um aspecto muito curioso nas entrevistas que fiz a pessoas que estiveram internadas num hospital de Gaia. Uma das descrições que fazem era de um ambiente de relação com astronautas. Esses equipamentos de proteção individual É verdade. afastavam, distanciavam os profissionais de saúde dos doentes, que nem a cara lhes podiam ver, não tinham sequer um contacto visual. Vale a pena recordar, porque nós, para sermos gratos, precisamos de ter consciência e de não esquecer. O que é que isto quer dizer para muitos profissionais de saúde? Há pouco o Serafim dizia, alguns estiveram doentes, mas as perturbações na vida dos profissionais de saúde, de todos os grupos profissionais, foram enormes, não é? Eu ouvi descrições de muitas coisas heroicas nesse sentido, de dedicação. Quero recordar o que é que isto quis dizer de alteração do estilo de vida, de impacto na vida pessoal.
que os profissionais de saúde sentiram com a crise Covid? Sim, sim, houve gente que, numa primeira fase, havia uma incerteza muito grande em relação a quando é que se podia considerar uma pessoa não contagiosa. E não se sabia ao certo o período de incubação. E então o default foi 15 dias. Então uma pessoa tinha os testes negativos e ficava 15 dias isolada antes de poder contactar com as outras pessoas para a gente ter a certeza que não era contagioso. Isso refletiu-se nos profissionais. Então os profissionais, houve histórias incríveis, desde um hotel de Vila Nova de Gaia que não tinha movimento e que disponibilizou quartos para as pessoas irem lá dormir, até profissionais que optaram por ficar sempre no hospital e trabalhavam em horários absolutamente malucos, porque não tinham mais nada para fazer, trabalhavam, para além do que tudo, do que é razoável às vezes. Mas havia aqueles que dormiam na cozinha e não iam para o resto da casa para não contaminar a mulher ou o marido e os filhos, que iam para casa, as famílias iam para a aldeia para deixar o apartamento da cidade para eles morar. Houve imensas variantes, a criatividade foi enorme, porque as pessoas tinham efetivamente medo de contactar com a família. A gente estava no hospital. Eu posso contar comigo e não estava, ia ocasionalmente às enfermarias, mas não estava lá a trabalhar com os doentes, portanto, mas às vezes ia ver o que é que se passava, ou era preciso ir abrir enfermarias, ou ir ver se estava a correr bem, ou assim. E eu chegava ao hospital, metia-me lá num gabinete e vestia aquelas roupas verdes do bloco, que os cirurgiões habitualmente vestem, muito antes de chegar aos doentes. E depois circulava no hospital com essas roupas, e depois, no fim do dia, ia outra vez aos vestiários, tornava a pôr a minha roupa normal, mas quando chegava aqui a casa, ali no hall de entrada, despia-me ali no hall de entrada e vestia logo o pijama e andava em casa de pijama porque a roupa da rua não podia andar em casa. E portanto, e eu sabia que não tinha andado a contactar com doentes. Mas quanto mais aquelas pessoas que sabiam que tinham andado a contactar com doentes, o stress que foi para muita gente e o medo de ser transmissor em relação à E esta, família. esta memória de gratidão, vale a pena ter consciência que isto deixou um rastro profundo para os profissionais. O cansaço, a exaustão, o que quiseram dizer daqueles anos de 2020, 2021, em termos de fatura de saúde mental, de impacto psicológico, a fatura foi grande. Imagino que sim, embora aí não possamos dizer que tenha sido só isto. O ambiente no Serviço Nacional de Saúde tem vindo a degradar-se já há muito tempo, mas esse foi certamente mais um fator. Não é o único, mas um fator importante. Nesse sentido, quando olhamos para o Covid, e particularmente em contexto hospitalar, uma das questões que se colocou, e já há pouco o Serafim sublinhava essa dimensão, foi a relação de impacto com outras patologias. Quer dizer, neste sentido, outros doentes sofreram a consequência de uma resposta das instituições de saúde concentrada nas questões de Covid. Esse foi talvez um dos temas de aprendizagens que podemos reter do Covid, talvez hoje se fizesse de forma diferente. E eu acho que nós ainda andamos a pagar isso. Acho que na oncologia os rastreios pararam e, portanto, deve ter havido muita gente que morreu ou que tem os seus cancros avançados mais do que o que devia, simplesmente por falta de vigilância. Porque, sobretudo, os cuidados de saúde primários fecharam-se e viraram-se completamente, ficaram ao serviço da saúde pública. Nada contra, porque havia uma emergência, mas talvez fosse possível dividirem-se e ficar uma parte, como nós fizemos no hospital, uns pós-normais e outros pós-Covid. Eu lembro de um cirurgião do meu hospital que ia todos os dias pressionar-nos para a gente deixar abrir o bloco. E nós depois, a partir da segunda onda, abriu-se o bloco. Mas no primeiro não sabíamos o que é que ia acontecer. E se a gente abrisse o bloco e tivesse as enfermarias cheias de pós-operatórios e tivesse uma avalanche de doentes e não tivéssemos sítio, porque as coisas previnem-se, não é? As avalanches previnem-se. Mas ele só dizia, vocês só pensam no Covid. E isto, eu penso que os cuidados de saúde primários, se alguma crítica lhe pode ser feita, foi um bocadinho, só pensaram no Covid e abandonaram bastante as outras patologias.
e tem o efeito da oncologia. Eu não tenho conhecimento se já há estudos sobre isso, mas salta à vista que os rastreios pararam e que as neoplasias foram avançando, não foram intervencionadas atempadamente e, portanto, provavelmente há muita gente que tem as suas neoplasias mais avançadas do que o que devia estar e eventualmente morreu. Mas há um sítio onde eu posso ver que também é uma doença crónica, à qual se pode aplicar aquele modelo de Markov dos estadios da evolução, que é a doença renal crónica que acaba na hemodiálise. Nós tivemos em 2020, pela primeira vez em 40 anos, um decréscimo do número de doentes em diálise em Portugal. A diálise em Portugal existe convencionada desde 79 e há um gráfico que mostra que aumenta, e em 2020, pela primeira vez em 40 anos, diminuiu um bocadinho. Porquê? Porque morreu mais gente e porque não entrou gente em diálise. Porque para entrar gente em diálise é preciso que os nefrologistas, só os nefrologistas hospitalares é que podem pôr doentes em diálise, e para eles porem doentes em diálise têm que receber os doentes na consulta de nefrologia vindos dos médicos de família. E, portanto, em 2021 houve esse pequeno decréscimo, que obviamente, e que não é justificado pela mortalidade, é também pela redução da entrada. Mas depois, nos anos de 21 e 22, sobretudo em 21, voltou a aumentar e apareceu doentes em fases mais avançadas. E há uma estatística muito engraçada, que essa já está no registro da Sociedade Portuguesa de Nefrologia, que é entraram mais pessoas em diálise por catéter, que é sinal que foram seguidas menos tempo pelos nefrologistas, não foi possível fazer a fístula. E, portanto, assim como eu falei da oncologia, portanto, das neoplasias, falei da doença renal, provavelmente é aplicável à doença respiratória crónica, aos DPOCs, provavelmente é aplicável à insuficiência cardíaca e a tudo que é doenças crónicas evolutivas, porque tiveram sem vigilância e sem travão, digamos assim, na sua evolução. É muito interessante que o Serafim sublinha várias vezes este enorme desafio de lidar com a incerteza, não saber o que é que ia acontecer no dia seguinte. Esse era um condicionante muito importante, não saber o que é que ia acontecer nas semanas seguintes, sobretudo na fase inicial. Como é que é viver num contexto de saúde em permanente incerteza, primeiro num momento de crescimento exponencial do número de casos e depois não saber como é que as coisas iam evoluir, pré-vacina e nos primeiros meses da crise? Como é que Era viveu? preciso, nós fizemos mesmo um gabinete de crise, estávamos naqueles ambientes que eu recordava dos jogos de guerra, daquela minha passagem pelo exército, que nós reuníamos todos os dias às 8h30 da manhã, olhávamos para os números, tínhamos uma... Entretanto, até isso foi bom para nós termos o nosso dashboard muito atualizado, era o Tiago que via isso, como temos o serviço de planeamento e controle de gestão, que foi às bases de dados e conseguiu criar um Power BI diário, sabíamos quantos doentes entraram, como é que está a correr, e portanto nós a partir de certa altura identificávamos padrões, isto está a aumentar, isto está a diminuir, temos mais entradas na urgência, mas a taxa de internamento é X%, portanto, isto vai dar uma sobrecarga daqui a uns tempos. Ao mesmo tempo, jogávamos com as estatísticas nacionais portanto, a história das ondas, não é? E era reunir muitas vezes para discutir muitas vezes pequeninas alterações a um modelo e ter, a partir de certa altura, prever se isto pode aumentar, então vamos preparar uma enfermaria. Nós chegamos a estar preparados para receber 204 doentes, nunca aconteceu. Nunca passamos 170. Mas tínhamos uma enfermaria de 30 camas, essa ia até 175, salvo erro, e depois tínhamos mais 30 camas numa enfermaria, que era a contingência 5, que nunca entrou em funcionamento, mas já tínhamos programado, se vier a ser preciso. Portanto, nós reduzíamos a incerteza estando atento muito às evoluções, às curvas, aos números, e prevendo, olha, se isto diminuir, ótimo, se não diminuir, temos ali uma enfermaria com mais 30 camas, e onde é que a gente vai buscar os enfermeiros? Temos que desdobrar aqui, onde é que aqueles médicos desdobram aquela equipa e vai para ali. Todos os enfermeiros de cuidados intensivos passaram a ser chefes de uma tira, digamos assim, e fomos incorporando enfermeiros de não cuidados intensivos para aprenderem com eles. E depois das equipes saíam um ou outro com mais espírito de liderança, que entretanto tinha aprendido qualquer coisa, desdobrava e a gente ia desdobrando. Por acaso os cuidados intensivos não nos pressionaram por aí além, mas nas enfermarias normais, aquilo que a gente chamava o nível 1 era as enfermarias normais, o nível 2 era com necessidade de oxigênio de alto débito ou ventilação não invasiva, e o nível 3 era os cuidados intensivos
com ventilação invasiva. E, portanto, nós íamos gerindo isto. No primeiro ciclo foi muito mais fácil por causa das cirurgias estarem paradas e porque a área da urgência nova ainda não estava a funcionar. Depois, na segunda onda, a urgência nova começou a funcionar, o que nos facilitou a montante, porque os circuitos na urgência estavam muito mais sólidos e com mais espaço, mas depois não tínhamos onde meter os doentes se aquilo subisse. E, portanto, era andar em cima dos números e prever se isto acontecer, temos ali uma enfermaria, íamos ver isso. E depois surgiu outro problema que foi os doentes que já tinham tido alta, mas ainda não podiam ir para casa porque a gente não sabia se eles ainda eram contagiosos e a Câmara de Gaia arranjou-nos umas camas, que era o hotel positivo, que era no Parque Biológico de Gaia, que permitiu que os doentes que já não eram doentes, as pessoas que tinham alta clínica do Covid, mas ainda não estavam em condições de ir para casa porque não sabíamos se eles eram contagiosos, então iam mais um tempo e isso libertava camas no hospital. Portanto, a gente desenhou o processo todo e íamos prevendo dessa maneira. Aliás, esse é um aspecto interessante porque uma outra dimensão do relacional que importa trazer para aqui é que a crise do Covid revelou uma grande capacidade de colaboração entre diferentes instituições da comunidade. Esta relação que sublinha com a autarquia, mas também com as outras instituições, como é que, até ao limite também da solidariedade da área do comércio com Sim. profissionais de saúde, como é que recorda essa capacidade de entreajuda, de relação entre todos, em função da resposta a uma crise gravíssima que se vivia nessa altura? Quero recordar aqui alguns traços importantes dessa relacionalidade positiva de mobilização da comunidade para este desafio. Eu diria que essa foi a parte boa do Covid. As pessoas, em caso de aflição, estávamos todos no mesmo barco. Fez-me lembrar agora este filme que anda aí, que é o Flow, desenhos animados, que aconselho toda a gente a ver. Estamos todos no mesmo barco e a autarquia ajudou porque tinha meios e porque teve sensibilidade para perceber-me. As entidades sociais, as organizações sociais do Conselho também. Depois, quando foi aquele drama dos lares, que aquilo era como chegar fogo a palha seca. Quando aparecia um positivo, vinham notícias vinham as caminhonetas de lá com 20, 15, 25 pessoas. Portanto, a nossa saúde pública entrou dentro dos lares para fazer rastreios, para fortalecer as normas de segurança e os isolamentos. As pessoas dos lares ficaram todas nos quartos, não vinham para as áreas públicas. Portanto, eu não intervim nessa área, mas houve grande intervenção. Os supermercados tinham uns horários só para nós, às 8 da manhã, para irmos às compras separados do resto da população, para nos despacharmos e essas coisas. As confeitarias mandavam bolos, os restaurantes também, os supermercados também, havia uns cabazes, que lembro de um do Pingo Doce, muito engraçado. Portanto, essa foi a parte boa do Covid, quando a gente estamos todos aflitos, então nós ajudamos-nos e eu gostei de ver essa parte. A propósito disto, recordo que uma das entrevistas que mais me marcou quando coordenei este estudo do impacto de Covid em Gaia foi a um profissional de saúde que dizia o seguinte: naquele tempo, no tempo do Covid, foi extraordinário. E fomos capazes de fazer coisas extraordinárias, mas agora que voltou ao normal, estamos piores do que estávamos. Comecemos pela primeira parte da frase para sublinhar este lado do que foi extraordinário. Eh, o que é que lhe parecem ser os fatores críticos de sucesso da história da resposta do sistema de saúde ao Covid? O que é que lhe parece para a aprendizagem futura, para que em novas crises possamos ter presente as aprendizagens principais? O que é que aquele tempo foi extraordinário, como diria este entrevistado? Foi de facto extraordinário, porque de facto as pessoas ajudaram-se. Eu não acho que haja uma fórmula única para toda a gente. Acho que o que funcionou em Gaia, não sei se funcionaria em Almada ou em Portimão ou em Bragança. Não sei se... As coisas são diferentes, as estruturas são diferentes, as pessoas são diferentes, os relacionamentos, as estruturas familiares e, portanto, a gente pode tirar ideias de uns dos outros, não tenho a certeza que funcionem. Pronto, e portanto não é aqui uma coisa que nós somos fantásticos e os outros são todos estúpidos, não.
é mesmo a estrutura dos sítios e das cidades e das regiões são diferentes. Um, o que é que eu ia dizer? Portanto, foi extraordinário. Eu não acredito também que agora esteja tudo mal. Uhum. Não, não é. As pessoas podem estar cansadas, como estavam cansadas antes, e há aqui um fator que é paralelo a isto tudo, que é a degradação do Serviço Nacional de Saúde. Uhum. E isso faz com que as pessoas andem com baixa tolerância e com razão, não é? Com baixa tolerância e têm razão em muita coisa. E as lideranças também não são todas boas e, portanto, não funciona tão bem e as pessoas já não estão aflitas e agora acho que muita gente já não tem vontade de aguentar certas coisas que aguentava antes, mas não tem a ver com o Covid. Não acho que tenha a ver com o Covid. Acho que tem a ver com toda uma situação que já anda, eu diria, há 20 anos, talvez, e que há falta de gente, trabalham todos em sobrecarga, eh, é, não há gente, é difícil contratar. Eu estou num lugar de responsabilidade, sou diretor de um departamento no hospital, faltam-nos enfermeiros, faltam-nos auxiliares, e portanto ali foi criada uma situação de excepcionalidade, que se podia contratar gente, não havia limites à despesa, e portanto o que é excepcional, não, depois... E há problemas estruturais, que são, cada um tem os seus. Mas não há nada dessa excepcionalidade que possamos transferir para a normalidade, não? Por exemplo, esta questão da autonomia, das unidades de saúde poderem ter uma maior autonomia e poder ter uma Não tenho dúvida resposta mais disso. rápida. Não tenho dúvida disso. Acho que precisavam as unidades de saúde de ter mais autonomia. Precisavam. Lá está, é um enquadramento. Há uma lei que não deixa ter, há uma lei que vem do tempo da Troika, de 2012 ou 13, que não deixa que as unidades de saúde tenham autonomia. É preciso contratar uma pessoa, tem que ir a Lisboa ao ministro, tem que levar não sei quantas assinaturas para podermos contratar uma pessoa. Contratos a prazo que acabam ao fim de 6 meses, nós não podemos dizer àquele enfermeiro vais continuar. Portanto, ele andou a formar-se durante 6 meses e a seguir a gente tem que o mandar embora e não pode recontratá-lo, tem que ir outro para o lugar dele. Não faz sentido, vai em outro, são 6 meses de aprendizagem que se perdem. E ele tem que ir outra vez para a bolsa de contratação e vir outra vez dali a não sei quanto tempo por 6 meses, porque, e o hospital precisa de gente. E atenção, eu tenho noção de que há hospitais que estão piores que o nosso e que precisam de muito mais gente e muito mais. Portanto, há um problema estrutural. Há um problema estrutural no Serviço Nacional de Saúde que faz. Isto para dizer que não concordo que tenha sido. Depois do Covid, não foi o Covid que nos fez mal. O Covid permitiu que as pessoas se esquecessem e se superassem, mesmo com as dificuldades. Em relação a quem nos está a ouvir, quem quiser ir também colocando no chat algumas questões, faça favor, eu serei o porta-voz aqui depois para o nosso convidado, o Dr. Serafim Guimarães, poder ir respondendo também. Mas, olhando também ainda para aspectos positivos, o Covid trouxe-nos algumas novidades no que diz respeito, quer a avanços científicos relevantes e tecnológicos, mas, por exemplo, a telemedicina, por obrigação das dificuldades de contacto, teve um salto importante durante o período do Covid. Como é que viu esses avanços tecnológicos, por um lado, de nova tecnologia e, por outro lado, também de grande criatividade de usar os recursos existentes para dar resposta ao que era preciso responder com o que se tinha, não é? Como é que viu o salto deste avanço tecnológico que o Covid impulsionou de alguma maneira? Vejo bem, e ele impulsionou e por necessidade, lá está, a necessidade aguçou o engenho e proliferou. Durante algum tempo as consultas eram exclusivamente feitas por como nós estamos aqui a conversar. Hoje em dia não são todas, e ainda bem que não são todas, mas é mais uma ferramenta que nós temos e que é muito boa para nós aumentarmos a produtividade e haver o acesso. Claro que há sempre o limite do tempo e há sempre o doente tem que vir ao hospital fazer exames, a gente tem que auscultar o doente, há coisas que não são substituíveis, mas se for uma consulta de vigilância em que o doente vinha não sei quantas horas de autocarro ou de carro, parava o carro no parque de estacionamento, estava na sala de espera para a gente olhar para as análises, está tudo bem e passado 5 minutos ir embora, isso acabou.
felizmente, ou está a acabar, ainda não acabou completamente, mas vai acabando e acabará. Portanto, as teleconsultas foi Uhum. uma coisa que tiveram, não foram, já existiam antes de Covid, mas foi uma ferramenta que se usou e que foi muito boa, muito bom. Uhum. Uhum. Nós tivemos uma coisa e que também ajudou a descomprimir o hospital, foi as pessoas iam ao hospital com sintomas ligeiros, porque o Covid na maior parte das pessoas, nas doenças era uma doença ligeira, não, felizmente na maior parte dos doentes. E chegavam e tinham um atendimento numa tenda cá fora e faziam o teste. E se fosse aquela constipação, o teste desse positivo e fosse uma constipaçãozinha ligeira, não havia critério nenhum para entrar dentro do hospital, mas havia critério de isolamento e vigilância. E então esses doentes iam para casa referenciados e depois havia uma equipa que, a partir do dia seguinte, começava a telefonar-lhes diariamente, o telefone e videochamada quando era pertinente, mas sobretudo telefone, e ia vigiando o doente à distância. Portanto, ele estava em casa com as recomendações de isolamento, se tivesse condições para isso, e esses foram milhares de doentes que não vieram comprimir o hospital. Portanto, foi uma prevenção que se fez, que era aos doentes nível 0, que nós chamávamos o nível 0, nem sequer era o nível 1, não precisavam estar internados. E a tecnologia aí ajudou-nos a não congestionar o hospital e gerir melhor as vagas que tinham. Porque se esses doentes tivessem vindo todos para o hospital, tinha sido o caos. Uhum. Uhum. Eu acho que isso foi uma das coisas determinantes. E, aliás, Uhum. isso estava feito antes de eu chegar, portanto, foi uma das coisas determinantes para que o hospital pudesse respirar e pudesse dedicar os seus recursos aos doentes que precisavam. E a Uhum. tecnologia permitiu fazer. Se o doente piorasse, passado um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, se venha cá e já entrava por outra porta e já não ia para a fila, já não ia. Portanto, era um doente já referenciado. E Uhum. isso foi uma das coisas muito. A consulta de contingência fez milhares de consultas, 5.000. Uhum. Não tem, Aliás, a nossa. está lá no. Olha, 5.701 consultas no período todo, das quais 4.000 em 2020, na parte do primeiro pico. E Uhum. portanto. Aliás, uma das nossas participantes, Sónia Seixas, diz-nos aqui, e alinhado exatamente com isto, que este incremento de criatividade para encontrar respostas, para ter soluções, que se foi transformando em inovação, quer de processos, quer de recursos, inovação barra adaptação. Mas a Matilde Correia coloca-nos aqui uma questão muito interessante, que é um tema que ainda não falámos e que também está na história do Covid como um dos grandes impactos. O isolamento dos doentes no hospital, com o corte das visitas das famílias, causou grande sofrimento e foi uma dimensão de enorme sofrimento, nomeadamente muitas famílias que não se puderam despedir daqueles familiares que infelizmente perderam. Foi Esse é um terrível. tema muito duro também e que hoje talvez se ponderasse de outra maneira. Não sei se era possível. Não sei se era possível. Em duas dimensões. Primeiro, os doentes que estavam lá dentro, nas enfermarias dos Covid, nas contingências, e que tínhamos uns tablets e eles falavam de cá de fora com eles lá dentro, e porque a gente não podia correr riscos de arranjar mais doentes. Portanto, eu não tenho a certeza que fosse possível contornar isso, mas muito traumático era as crianças não foram muito atingidas pelo Covid, mas continuaram a adoecer e uma ou outra continuou a precisar de estar internada. E as crianças, nós sabemos, quando são internadas, ficam com os pais. E ali não puderam ficar porque a gente não sabia dos contágios, daquelas coisas. Às vezes conseguiu-se que um dos pais fosse para lá e ficava lá os 15 dias e já não saía mais para poder fazer companhia, mas o outro pai não podia entrar. Foi muito complicado isso. Foi muito complicado. E havia outra coisa que deve ter, eu não assisti, mas deve ter sido terrível, que foi a última chamada antes da intubação. Essa deve ter sido dramática para dezenas de pessoas, que era-lhes proporcionada uma chamada telefónica e que não era chamada assim, mas era a chamada de despedida, porque muitos eram ventilados e já não acordavam. E foi a parte negra, a parte Uhum. dura. Uhum. Mas eu não,
pronto, pode ser que a gente ainda se lembre de uma solução alternativa, mas meter pessoas saudáveis no meio de uma enfermaria com potencial de infecção daquilo seria também um disparate. E, portanto, não sei se seria possível dar a volta a isto. A situação era mesmo dramática. Muito difícil. Esta nossa conversa decorre então no quadro deste capítulo para o livro Saúde Relacional, as relações fazem toda a diferença, que será apresentado no próximo dia 18 de março na CUFTESP. Para quem quiser ouvir um pouco mais, o Dr. Serafim Guimarães vai ser um dos oradores desse dia. Já aqui referiu dois outros coautores, o Dr. Tiago Teixeira e o Dr. Rui Guimarães. Como é que foi o desafio de escrever este capítulo? Agora, olhando na perspectiva do contributo para o livro, como é que foi revisitar o tema de Covid e escrever este capítulo a partir da lente da saúde relacional? O que é que quer destacar do artigo que escreveram como elementos mais importantes que quer aqui destacar? Eu era o único que só tinha as funções de gestão do Covid. E, portanto, assumi eu a responsabilidade de resumir o que é que tinha acontecido. O capítulo tem 8 secções. Tem 8 secções. Além de uma introdução e de uma conclusão, tem 8 secções. A primeira secção é a descrição com alguns números do que aconteceu. Os outros não tinham isso. Eu fui tomando nota e fui recorrendo aos meus e-mails para ter uma memória e um fio condutor para as pessoas poderem perceber o que aconteceu. E depois complementei com uma revisão bibliográfica. E aí aconteceram algumas coisas connosco, muitas outras não aconteceram, mas estão descritas e eu achei por bem fazê-las refletir, porque o artigo também é um artigo de revisão, não era propriamente um diário. E, portanto, entre as relações entre os profissionais de saúde e as suas hierarquias, e entre os profissionais de saúde e os seus pares, e entre os profissionais de saúde e os doentes, e entre os profissionais de saúde e os seus familiares, e entre os profissionais de saúde e os familiares dos doentes, e entre os profissionais de saúde e a sociedade, e ainda entre os doentes e os familiares dos doentes, deu 7 secções em que eu fiz uma revisão bibliográfica e depois dei aos colegas e eles acrescentaram o que se lembraram em mais alguma nota, corrigiram-me números, às vezes tinha coisas que a minha memória dizia que A é antes de B e eles corrigiram essa parte e fizeram a revisão do texto, tinha coisas repetidas e acrescentaram também, e acrescentaram coisas de maneira a produzir este documento, que é um documento que reflete a nossa experiência, mas um bocadinho daquilo que está publicado como revisão do que está publicado relativamente às relações no Covid. Mas dividido nestas 7 secções. E é uma análise, aliás, muito interessante. Nós podemos assegurar que é um capítulo que vale muito a pena ler, de um livro que no seu todo vale muito a pena ler. Creio que é um grande contributo que o Serafim, o Tiago E o Rui. O quiseram Tiago é o dar. diretor, já agora o Tiago é o diretor das doenças infecciosas e o Rui era até há 15 dias atrás, como é público, o presidente do Conselho de Administração, foi substituído há 15 dias. E o Rui vai estar presente em Lisboa, creio eu, na reunião. Ai, que bom, isso é uma excelente notícia. Uma excelente notícia. Para irmos encerrando a nossa conversa, um olhar sobre o futuro, um olhar que gostamos sempre que seja marcado pela esperança, como é que a saúde relacional, a partir de situações de crise como esta, ou para situações de crise futuras que venham a existir, Serafim, como é que quer encerrar a nossa conversa com um olhar sobre o futuro, a partir de tudo o que aprendemos, do valor das relações, o que é que quer deixar como sublinhado no final desta nossa conversa? Eu acho que mesmo que a gente organize o que quer que seja com operações, porque são operações, não é? É preciso meter os doentes no hospital, é preciso deitá-los na cama, é preciso tratá-los, é preciso dar-lhes alta. Isto é feito por pessoas e as pessoas têm que se relacionar e tem que fluir sempre em ordem a um objetivo, e o objetivo aqui era tratar os doentes, não é? Eu tinha um chefe que dizia com muita graça que nós não somos pagos para nos darmos bem, mas se dermos é mais agradável virmos trabalhar. Este dar bem, não é o dar bem de andarmos aos beijinhos, mas é o cooperarmos e trabalharmos todos em conjunto em ordem a um objetivo, em ordem a cumprir um objetivo. Aqui o objetivo
era tratar doentes. Havia um contexto de incerteza, de medo, de risco de infecção, de avalanche de doentes, mas no fundo é tratar doentes, que é o que um hospital faz todos os dias. Portanto, a próxima vez, depende se acontecer nos próximos 5, 10 anos, as pessoas ainda se lembram. Se acontecer daqui a 30 ou 40 anos, são pessoas novas, porque esta não é a primeira pandemia que acontece. Para nós foi novo, daqui a 30, 40 anos é novo para as outras pessoas, não é? E faz-me lembrar o ambiente que vivemos agora. Há pessoas que já viveram em pré-guerra, como nós vivemos agora, não é? Para muita gente isto não seria novidade. Para nós é, porque felizmente temos vivido em paz. Aqui é a mesma coisa. Se nós vivermos, se nós a cada momento tivermos a preocupação de empregarmos os nossos esforços, o nosso potencial e o nosso talento e a nossa energia a fazer aquilo para que somos requeridos, que é fazer com que os doentes saiam bem do hospital o melhor possível, o resto corre bem, o resto corre bem. Muito obrigado, agradecemos muito esta conversa inspiradora, esta memória de momentos duros, difíceis, mas também de momentos extraordinários, de abnegação, de sentido de serviço à comunidade, de heroísmo mesmo, de tantos profissionais. É bom nunca esquecermos de ter presente esse sentimento de gratidão e também na sua pessoa, os que aqui estamos seguramente expressamos a toda a comunidade de profissionais de saúde da Unidade Local de Saúde Gaia Espinho, hoje com todo o ecossistema de saúde em Gaia, agradecer tudo o que fizeram. Foi o segundo webinar desta coleção que estamos a dedicar a partir do livro Saúde Relacional, as relações fazem toda a diferença. Aqui no chat encontram o link para se inscreverem na sessão presencial no dia 18 de março, a partir das 14 horas, e aí poderem comprar este livro fantástico. Poderem também participar nas próximas sessões online. Vamos ter ainda um conjunto de 6 webinars, oportunidade para podermos ir refletindo, conversando, tendo mais autores deste livro a trazerem-nos as suas perspectivas, os seus olhares. Agora é simplesmente tempo de dizer muito obrigado. Bem-aja Obrigado eu. estado connosco e o seu exemplo, conjuntamente com todos os outros profissionais que estiveram a assegurar o funcionamento do SNS nos tempos de crise de Covid, é uma inspiração para todos nós. A todos os participantes, muito obrigado. Até breve. Esperamos ver-vos no lançamento do livro dia 18 de março para os que puderem estar em Lisboa na CUFTEJ, para quem não puder, num dos nossos próximos webinars. A toda a equipa do Relational Lab que assegurou aqui a parte técnica, à Marta Marques, que assegura a coordenação da área da saúde relacional, conjuntamente com a Paula Guimarães. O nosso muito obrigado, bem-ajam, uma boa tarde para todos. Obrigado.